Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com um prazer imenso em mais um projeto do Fórum Nacional das Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil. E estamos em um período pré-eleitoral, onde o Brasil, creio eu, que desde as diretas já, nós nunca tivemos um momento político, social tão importante. E tão importante para as comunidades tradicionais, para os povos de terreiro, para os povos ciganos, para as populações ribeirinhas, para os povos quilombolas, para as minorias LGBTQIA+. E nesse formato, nós estamos convidando várias lideranças do Brasil inteiro para falar de um tema muito, muito importante, que é a questão da representatividade das religiões afro-brasileiras e minorias. Ou seja, nós sabemos que desde 1988, a nossa Carta Cidadã, a nossa Constituição, nos garante inúmeros direitos, como a laicidade, como a igualdade, como a igualdade, né, no sentido amplo, né, que quando a gente fala de igualdade, a gente tem várias vertentes, mas no sentido amplo, não só religioso, como político, como social, como liberdade sexual, enfim, no sentido amplo da palavra liberdade. Mas que, porém, infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos um grande retrocesso, uma grande surpresa no nosso Brasil. E para falar disso, para falar das questões da representatividade do nosso povo, temos hoje uma pessoa conhecida nacionalmente e fora do Brasil por ser um defensor das tradições afro-brasileiras, por ser um defensor das minorias, por ser um defensor do povo preto, por ser um homem que doou a sua vida inteira até o momento para que o nosso povo tivesse vez e voz. Estamos recebendo com o maior prazer, com o maior orgulho, ele que é fundador do Movimento Negro Unificado da Zona da Mata Mineira, fundador do PT da Zona da Mata Mineira, fundador do Instituto Feijão do Ogum, militante de várias instituições, defensor de várias causas. O nosso amado pai Paulo Azarias, a sua bênção, uma excelente noite para o senhor. É um prazer ter o senhor aqui no Fórum Nacional. O senhor que é uma pessoa que dispensa comentários e que, com certeza, eu esqueci alguma coisa na hora de anunciar o senhor. Esteja à vontade. Como diz o ditado, o senhor é uma pessoa que dispensa qualquer adjetivo, porque o senhor é um substantivo que completa qualquer redação, que coroa qualquer frase. Uma excelente noite para o senhor, um prazer imenso mais uma vez receber o senhor aqui. Eu aqui agradeço, né, Pai Hélio, por essa oportunidade e peço a sua bênção, né, e peço a Exu que nos dê a clareza, nos dê o caminho, nos dê o dom da fala, para que esse momento tão importante, né, que o senhor está liderando, esse movimento fundamental para a cidadania, para a construção da identidade do nosso povo, né? Que Exu espalhe nos quatro cantos, né, essa mensagem e Ogum fortaleça, né, e abra os caminhos e dê
a energia necessária para continuar. Eu peço nossa mãe Iemanjá que cuide dos ouris para que os nossos ouris e de quem está nos ouvindo não se ofendam, né? Mas que aceite essa mensagem como uma mensagem fundamental para a sobrevivência do nosso povo, né? Que nosso Pai Oxalá derrame a sua imensa sabedoria da nação brasileira, no sentido da gente resgatar a nossa humanidade. O senhor que é uma pessoa que é dos movimentos sociais, o senhor que é uma pessoa que tem, né, relação direta com as comunidades tradicionais, e quando eu falo isso, eu falo de forma ampla. O senhor é uma das pessoas, talvez, se não é a mais preparada, é uma das mais preparadas do Brasil, quando se fala em comunidade tradicional e quando se fala em luta, em reconhecimento do nosso povo. Então, que o senhor nos dê o panorama do que está acontecendo, do que nós estamos enfrentando e do que vem pela frente, né, nesse ano que é tão importante, que é um ano onde a gente vai, né, decidir, né, a questão dos vereadores, as questões dos deputados estaduais e federais, senadores da República e também o mandatário maior do Executivo, que é o presidente da República. Começando essa fala, é importante a gente estar sempre resgatando a nossa história, né? Sempre reverenciando a nossa ancestralidade. Nós estamos aqui, né? E num processo que foi, né, extremamente combativo, um processo de resistência, desde que a primeira africana colocou o pé nesse território aqui, né, ele não esqueceu, né, e trouxe consigo toda essa gama, né, de conhecimento e do processo de resistência da nossa ancestralidade que ficou no continente africano, né? E passa imediatamente a fazer as várias articulações. A primeira articulação são com os povos originários. Então, assim, a gente vai ver que a nossa existência aqui, ela também teve as ações, né, coordenadas com quem também estava sofrendo a violenta invasão desse país, né, e a destruição. Tanto é que a gente acaba nessas alianças buscando o conhecimento do que tem aqui, o que identificava a Folha, por exemplo, que identificava Ogum lá na África, e a Folha que identificava Ogum aqui no Brasil, né? E isso é a relação que foi estabelecida com os povos originários. E no decorrer desses mais de 400 anos de tentativa de apagar a nossa história, nós continuamos aqui, né? Continuamos mais de 400 anos, depois 1888, que tem 100 e poucos anos da falsa abolição, continuamos aqui, né? Mesmo com todo esse processo de querer invisibilizar a nossa história. Nós, né, dizemos que a nossa grande luta é recontar a história desse país, né, e mostrando e dando visibilidade, né, ao todo esse processo, né, que foi
mascarado, né, falseado da história do povo de matriz africana aqui. E a nossa concepção de mundo, né, mesmo com toda essa violência que, ao longo do tempo, ela não cessou, ela continua, e hoje ela continua com muita força também, né, nós continuamos sendo um povo que agrega, um povo que chama, um povo que abre os seus espaços, né, para quem efetivamente necessita. Então, assim, não existe nos nossos corações aquela maldade, aquele sentimento de vingança, mas o sentimento da construção da humanidade. E nós temos uma sociedade que foi construída na base da mentira e na base da desumanização dos povos africanos que vieram para cá, dos povos originários que aqui estavam, né, e de todos aqueles que tinham uma concepção e uma cosmovisão diferente da judaica cristã. Esse é um fato concreto, né? Da gente ter que assimilar, né? E aí um processo de grande sabedoria nossa, de trabalhar a questão do sincretismo, né, como uma forma de resistência, né? Alguns falam, mas isso as pessoas se integrar, integração. Não, mas se a gente entender, né, que quando a minha bisavó, treavó, né, a sua pai, né, a sua ancestralidade pegava lá São Jorge e fazia a ligação de São Jorge com Ogum, ou de São Sebastião com Oxóssi, e por aí afora, né, era a forma de resistência do nosso povo, né? E essa resistência, e a gente precisa de contar essa história, porque assim, todo período da história desse país, né, o nosso povo esteve presente ativamente no processo da luta contra o regime escravocrata, no processo da luta da República, nos vários processos que aconteceram, né? Quem me diz que Jorge Amado, as grandes figuras aí, Jorge Amado, Dorival Caymmi, né, tiveram abrigo nos terreiros de Candomblé quando estavam sendo perseguidos, né, quando o Partido Comunista foi colocado na clandestinidade e os grandes intelectuais estavam correndo risco de prisão, foi nos terreiros de Candomblé que eles foram encontrar abrigo, né? Da nossa luta, né, contra a ditadura militar, né, também um outro processo que não se fala, né, mas o nosso povo estava lá junto, né? A nossa luta de garantir a saúde para o povo pobre, preto, porque assim, a Igreja Católica institui as Santas Casas, né, exatamente no processo de combater a nossa religião, né, mas a gente estava lá, né, fazendo as benzeções, oferecendo as garrafadas, né, chamando o preto velho, chamando os caboclos para curar os enfermos e, ao mesmo tempo, os enfermos físicos e os enfermos espirituais, né? O Pai Hélio colocou, né, foi um processo muito rico na construção da Constituição de 88, e nós tivemos um papel fundamental no sentido de garantir que fosse inscrito na Constituição, né, a liberdade religiosa, porque até então, para se abrir um terreiro, para
candomblé, de umbanda, que tinha que ir na delegacia. A nossa prática religiosa era coisa de polícia, a gente tinha que ir na delegacia, pedir autorização ao delegado para poder funcionar uma casa de umbanda, uma casa de candomblé. E esse processo, né, a gente conseguiu também, com alianças, né, do movimento negro, movimento quilombola, né, os vários movimentos sociais que se organizaram para fazer a disputa na Constituição de 88, nós conseguimos grandes avanços, né, e o principal dele foi a garantia da laicidade do Estado. De 88, né, para cá, nós vamos ter, por exemplo, criada a Fundação Palmares, né, e o símbolo da Fundação Palmares era o símbolo de Xangô, né, e se iniciou um processo de 88 até, eu diria que até 2016, né, um processo de recivilização com idas e vindas, né, com avanços, alguns retrocessos, mas nosso povo junto, né, e criando mecanismos, né, a marcha do tricentenário da imortalidade de Zumbi em 1995, né, o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, ela foi assim, uma das ações mais contundentes do povo preto, do povo de terreiro, do povo indígena, né, no sentido de, ali naquela marcha, apresentar várias propostas que passou aí quase 10 anos, porque o Lula foi eleito em 2002, né, que passou aí uns 8, 9 anos, para que algumas daquelas ações fossem implementadas, né, como a criação, né, aí já tinha a Fundação Palmares, o fortalecimento da Fundação Palmares, a criação da CEPI e um processo que foi fundamental, né, no governo, nos dois governos Lula, que foi as criações, as caracterizações de nos colocar, por exemplo, enquanto povo tradicional de matriz africana, reconhecer a nossa identidade enquanto povo, né? E a partir dessas ações, várias ações, como os mapeamentos que foram feitos nos terreiros, nas comunidades quilombola, nas comunidades de povos tradicionais, como raizeiro, povos ciganos, e isso, né, foi uma efervescência que começou, né, com as grandes possibilidades de ações, a implementação de cotas, as várias políticas sociais de inclusão do governo Lula, né, e dando continuidade no primeiro governo da Dilma, né, e esse processo, aí nós vamos ter uma interrupção que, para nós, né, foi terrível. Em cima de um processo de desqualificação do governo da Dilma, que hoje o próprio Supremo Tribunal reconhece que não teve crime da Dilma, mas o que teve foi que a Dilma não tinha a força política, ela não fez como o Bolsonaro, que foi lá e entregou a alma para o Centrão, né? Então, aqui está caracterizado a primeira parte do golpe, que era tirar a Dilma, né? Tirar a Dilma, e depois nós vamos ter um processo vinculado a Sérgio Moro e os Estados Unidos, que hoje está fazendo um discurso que é o discurso do defensor da liberdade. Mas não podemos nos iludir
com essa falsa ilusão de que os americanos são os defensores que eles intervêm, né, e destrói qualquer economia. Eles intervêm militarmente, como aconteceu no Iraque, na Síria, no Afeganistão, em várias partes do mundo. Foi o primeiro país que soltou a bomba atômica. Então, isso a gente precisa ter ciência de quem que é esses que hoje a grande mídia diz os grandes defensores da liberdade, dos direitos humanos. E querendo, porque o objetivo central em 2016 era o petróleo, né? Porque, assim, o Brasil, todos nós sabemos que hoje é um país que ele tranquilamente pode ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo, né? E aí tinha que tirar a Dilma. Tirou a Dilma, o Lula começa a crescer, o Lula não pode, então vamos prender o Lula. Né? Tirou o Lula da disputa eleitoral, né? E nós vamos ver de 2016, pai, até esse período, né, que nós estamos vivendo hoje, um processo que é extremamente perigoso, e aí eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu vou colocar que esse é um período que a primeira ação que teve foi a negação da política. Então, precisava de se negar a política, precisava de incriminar, né, todos os políticos, né? Começa com Aécio Neves, né, que contesta o resultado da eleição de 2016, né, e vem um processo violento de desestabilização do governo da Dilma, apoiado pelas grandes mídias, e nós vamos ter um resultado final disso, essa catástrofe que nós estamos vivendo. Muitos dos nossos irmãos e das nossas irmãs, né, foram enganados e foram lá votar nessa figura que está aí hoje, né, num discurso antipetista, num discurso antipolítica, num discurso do anti. Mas essas irmãs e esses irmãos deveriam ter, no mínimo, né, procurado conversar com Xangô, procurado conversar com os Exus, procurado conversar com quem está vendo lá na frente. Né? Porque não fizeram. Porque, assim, teve, na campanha, né, de Bolsonaro, já desde o início dela, já mostrava quem ele era e o que ele pretendia. E é um processo que nós estamos vendo o resultado com uma gravidade sem tamanho, Paulo. Se antes a gente já sofria as violências, né, de ataques à nossa religiosidade, hoje nós estamos vendo os ataques se transformando em ataques físicos, né? Em comunidades onde não se pode, por exemplo, na sexta-feira, usar branco, não se pode usar nada que identifique a pessoa com a religião de matriz africana, né? As milícias e os, né, existe hoje os traficantes de Deus, né? Os traficantes de Jesus, que proíbe, né, se abrir qualquer casa em muitas dessas comunidades que estão por aí. E a gente está vendo esse processo cada vez mais acirrado, cada vez mais violento contra o nosso povo. E eu digo assim, que nós retrocedemos mais de 100 anos nesses 3 anos desse governo que está aí. E aí, para concluir, nós queremos chamar a atenção
das mães, dos pais, porque tem responsabilidade nesse processo que está se iniciando. Tá? Tem responsabilidade de buscar a reumanização desse país. Nós estamos num país, se a gente for observar, nós estamos vivendo um momento que de desarmonização, tanto espiritual quanto na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso reflete na nossa vida do dia a dia. Então, harmonizar essa vida, a primeira questão é de que nós temos que discutir política, sim, cara. Temos que discutir, tá? Eu sou, como o senhor já falou aí, sou fundador do Partido dos Trabalhadores, né? Passei por esse processo todo de, para nós, isso que eu vou falar que não existe demonização, porque para nós não existe o demônio, quem criou o demônio foi os cristãos, tá? Mas passei por isso, passando por esse processo de ser passar na rua, as pessoas falar que era ladrão, que era isso, que era, né? Mas hoje, indo nas comunidades, né, indo nos terreiros, a gente começa a discutir com eles da importância, né, da nossa sobrevivência. A nossa sobrevivência é a nossa participação ativa na política, não num processo que agora vai acontecer muito, pai Wellington. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá um candidato, né? Vai chegar lá na minha casa, na sua casa, na casa da irmã, não sei o que tem lá. Ó, você está precisando de um telhado? Eu te dou o telhado. Ele vai dar o telhado e logo depois vai ser eleito e vai mandar o povo dele lá quebrar o telhado. Para daqui a 4 anos de novo ele voltar lá para oferecer o telhado de novo. E nós precisamos, nesse momento, discutir qual modelo de sociedade que a gente quer. É discutir um Estado laico, efetivamente Estado laico, para ele ser Estado laico, o que tem para o evangélico, para o católico, para o muçulmano, tem que ter para nós. Tá? Nós precisamos de discutir a nossa soberania e a nossa autossustentação. E aí, nós precisamos de construir um conjunto de medidas e de propostas, né? E discutir também quem é que teria as condições para nos representar na Câmara de Deputados Estadual, Federal, Senado, governo. Nós precisamos, para chegar até junho, no máximo, com um programa que atenda o povo de terreiro. E, de preferência, termos candidaturas que defenda e que esteja intimamente ligado ao nosso povo. Esse, para mim, se a gente conseguir construir um programa que vá desde a questão do direito à nossa existência, ao direito à nossa autossustentação, tá? Nós temos que chegar e dizer o seguinte, porque eu falo assim, não adianta, por exemplo, ser qualquer preto, ser qualquer candomblecista, qualquer umbandista. Tem que ser quem tenha efetivo compromisso com a nossa luta e, principalmente, né, e assuma publicamente, né, os compromissos que nós vamos estar. Porque, assim, eu posso falar com o pai Wellington, tá, pai Wellington, eu te apoio, mas eu quero, né, falar isso na presença de Exu. Para Exu ser testemunho. Então, essa questão para nós hoje é uma questão de vida ou morte.
né? Ou a gente busca a nossa autossustentação, busca construir um programa que nos atenda, né? E aí, né, eu vou estar fazendo campanha para o Lula, né? Porque não tem como eu votar no Moro, não tem como eu votar em Bolsonaro. Nós precisamos também que o Lula assuma esse compromisso com o povo de terreiro. Excelente, Paes Arias. E dois pilares importantes da sua fala, logicamente que do início ao fim, o senhor, como sempre, com a sua experiência, com a sua perspicácia, sempre fez e faz a diferença, porque o senhor não é só aquele ator que fica na academia, o senhor vai na linha de frente. E o senhor fez duas observações que me chamam muita atenção. A primeira delas é em relação ao nosso povo, infelizmente, né, e nós tivemos vários exemplos disso na eleição desse senhor que está em Brasília, na hora da chamada, vamos dizer assim, da onça beber água, né, como popularmente fala, o nosso povo às vezes se vende por um telhado, por um saco de cimento, por uma cesta básica, né? E infelizmente ele trai a si mesmo, porque ali ele vai estar dando voto em troca de uma coisa que vai ali ser momentânea, e ele vai estar dando vez e voz e poder para que o opressor, entendeu? Fique 4 anos ali com o chicote na mão, dando na cara dele e ele sem poder fazer nada, né? Aonde nós estamos aí numa luta imensa e o senhor também faz parte dessa luta, né? Como outros dos nossos, aonde nós não temos nas cidades, principalmente nas cidades grandes de Juiz de Fora, né? É uma cidade, é a terceira maior cidade de Minas Gerais. Nós não temos delegacia especializada para atender o nosso povo, né? Quando se tem uma agressão dentro de um terreiro, a polícia, quando vai atender, 3, 4, 5, 6 horas depois. Quando vai? Porque geralmente fala que não tem viatura, né? Então, assim, são questões que nós temos que falar e que o nosso povo tem que entender. Não adianta ir depois nas redes sociais dizer que foi atacado, dizer que colocaram fogo no terreiro, colocaram isso. Se nós não tivermos representação política e que façam cumprir as leis, porque as leis existem, todo mundo sabe disso. A lei, ela existe. Agora, entre a lei existir e de fato e efeito ela ser cumprida, aí a diferença é muito grande. Se não tiver essa representatividade política, nós não poderemos nunca pensar em termos a real condição, como as outras religiões têm, de professar a fé. Nós vamos agora para o nosso segundo bloco da nossa entrevista, onde eu irei fazer para o senhor algumas perguntas, e o senhor, de acordo com o seu pensamento, de acordo com a sua visão, o senhor irá discorrer sobre elas. Vamos lá? Vamos lá, vamos embora. Então, vamos lá. Como o senhor avalia o momento atual da política brasileira e especialmente, né, em relação ao nosso povo, à nossa comunidade tradicional, aos nossos povos de terreira, aos nossos povos quilombolas, povos ciganos, populações ribeirinhas, as minorias, né, LGBTQIA+, enfim, não só pelo momento pandêmico, porque a pandemia ainda está aí, mesmo que eles neguem. Em Minas Gerais são mais de 150 mortos todo dia devido à Covid-19. Ainda, entendeu? Mata muita gente, ainda ceifa muita vida, muitos pais de família perdem a sua vida, muitas famílias estão enlutadas e continuam sendo enlutadas. Além dessa situação toda,
como o senhor avalia o momento político, né, voltado ao nosso povo, em relação ao que fizeram com a Fundação Palmares, em relação ao que fizeram com a FUNAI, em relação à briga que se teve com os povos originários desse marco regulatório ridículo, né, que foi contra os povos originários, contra os indígenas, além da nossa questão que nós tivemos, né, vitória no Supremo Tribunal Federal, com o doutor Edio Silva Júnior, fazendo uma explanação brilhante sobre o abate religioso. E a gente vê em alguns estados da federação, aonde os governadores são neopentecostais, eles querendo, né, proibir o abate religioso, e, enfim, essas questões. O que o senhor pensa e fala sobre isso? Essa é a questão central que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o período da barbárie, né? Onde um poder, né, aliado ao fascismo, junto com o neopentecostalismo, né, num processo de tentativa de construção do pensamento único nesse país. Tem algumas pesquisas que colocam aí que no Brasil, nos últimos anos, é o país que mais grupos neonazistas tem surgido. Aqui em Juiz de Fora, semana passada, a gente preparou com símbolos nazistas, frases nazistas contra os judeus, contra os negros, contra o nosso povo. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado, que nesse momento não cabe omissão, não cabe de forma nenhuma, eu sou neutro, eu não discuto política, eu amo o meu orixá, eu amo o meu Exu e não discuto política. Se amo o orixá, se amo o Exu, se amo o caboclo, o preto velho, tem que discutir política. Tem que chamar, olha, meu pai Xangô, meu pai Exu, o que o senhor está me mostrando aqui? É isso que o senhor quer? Que as nossas casas sejam depredadas, né? Que a gente continue dando força para esses nazistas, que atacaram você lá atrás e estão se preparando para nos destruir. Então, essa é uma questão central que está colocada, né? Ou a gente pega e vai, né, construir, volto a repetir, nós precisamos de forma organizada, tá? Construir o nosso projeto de autossustentação, o nosso projeto de poder, porque nós temos que falar isso sim, poder, porque os evangélicos não tinham nada. Hoje eles têm o país, eles têm o controle desse país, né? E querem, como um rolo compressor, nos oprimir, né, cada vez mais e nos destruir. Então, o que eu vejo nesse momento, tá? A análise que eu faço nesse momento, nós não temos para onde correr, senão nos organizarmos e fazer um enfrentamento, né, de uma política genocida, de uma política fascista, de uma política que quer nos eliminar, enquanto uma cosmovisão de mundo. Com certeza. Vamos lá à nossa segunda pergunta. Como o senhor acha que a situação política pode fazer a diferença com a representação dos nossos nas câmaras legislativas, no executivo, já que a Constituição de 1988 prega a igualdade, porém, na prática, nunca vemos isso? Essa é a questão central para nós, Pedro. Porque, assim, nós precisamos de, nos governos, né, no executivo, que no programa de governo tem uma posição clara na defesa da nossa existência. E ganhou o governo do Estado,
né, criar mecanismo de garantia da nossa existência. O senhor falou, o senhor fez um comentário, né, por exemplo, nós precisamos que em todos os estados tenha delegacia de combate à intolerância religiosa, né, com pessoas ligadas aos terreiros, com pessoas ligadas que entendem efetivamente o que é você passar você ir fazer uma oferenda na rua e passar alguém e jogar o carro em cima daquela pessoa. Isso é uma das coisas assim, né? Ou você vai fazer um toque e de repente chama a polícia dizendo que você está fazendo perturbação da ordem. E a polícia vai lá para te reprimir, né? Então, nesse momento, tá, eu vou o tempo todo dizer: nós precisamos construir o projeto do povo de tradição de matriz africana. E é um projeto de poder. O que nós queremos? Porque, assim, quem se identifica com a gente é pouco. E tem coragem de identificar. Mas quem vem, ô Pai Noel, joga aqui para mim, ô Pai Noel, me dá um ebó, são milhares. São milhares. E nós temos esse papel, porque a Igreja Católica faz, os evangélicos fazem, todos fazem. Nós não vamos sair igual eles fazem, mas nós temos a obrigação de, nas nossas casas, tá colocando os nossos filhos, para as nossas filhas, o que é que está em jogo nessa eleição. Chegar aqui, eu sou Bolsonaro. Olha, se é Bolsonaro, vai lá para a igreja evangélica, porque aqui, né, Exu não pode aceitar uma pessoa que vem falar que é Bolsonaro, que defende o ódio das pessoas. Então, eu não entendo. Se esse Exu, a pessoa, porque Exu falou. Aí, para mim, está mentindo. Exu, para mim, não vai, de maneira nenhuma, estar aceitando isso. Tanto é que todos os jogos que você pode jogar, qualquer um pode jogar, e vai ver que a vida aqui, principalmente nesse país, está desarmonizada. Com certeza, com certeza. Vamos lá para a terceira pergunta. Pai Azarias, por que estamos dispersos em vários movimentos e, por consequência, em vários partidos, onde o nosso povo é apenas usado como quantitativo para se atingir o coeficiente eleitoral necessário para se eleger algum representante? Eu vou dar nessa pergunta um exemplo, né? Um exemplo daqui, de Belo Horizonte. Belo Horizonte, nós tivemos na última eleição, né, as eleições municipais, nós tivemos 9 candidaturas, das que eu tive notícia, 9 candidaturas dos povos de matriz afro-brasileira, né? Ou seja, as comunidades de terreiro. Foram 9. E em vários partidos. Se esses 9 estivessem juntos em um mesmo partido, ou seja, reunidos, aglutinados em um mesmo nome, com certeza nós teríamos feito um vereador ou 2 vereadores para sentar em uma das cadeiras da Câmara Municipal, aonde o nosso povo se dispersou, né? O nosso povo deixou as coisas acontecerem e nós ainda tivemos, né? O Olodumare foi tão bom que nós ainda tivemos a sorte de elegermos, né, 2 pessoas, né, que são sim, muito próximas às religiões e que pertencem às religiões de matriz africana, né? Mas nós poderíamos ter feito muito, mas muito mais. E isso não aconteceu, não foi só aqui em Belo Horizonte. Isso aconteceu, eu vi no Rio de Janeiro, eu vi acontecer em São Paulo, eu vi acontecer nos estados do sul do país, eu vi acontecer lá em Manaus, eu vi acontecer no Nordeste praticamente todo.
né, Salvador não conseguiu, uma cidade igual Salvador não conseguiu e não consegue eleger um vereador. O senhor acha que essa quantidade, às vezes, de dispersão do nosso povo, isso está fazendo com que a gente seja apenas massa de manobra na mão dos caciques, dos grandes políticos? Paulo, eu vejo dois momentos. Primeiro, eu defendo sempre a diversidade. Tá? Acho que o respeito, o direito à escolha, ela é fundamental para todos os segmentos. Agora, nós precisamos aprender, porque teve um processo histórico muito violento em cima do nosso povo, que foi um processo da negação da política. Então, assim, a gente viveu o tempo todo, olha, você tem que cultuar o seu orixá, o seu vodum, o seu equince, tá? E que ele vai prover a vida. Oh, gente, Xangô não é política, né? Ogum não é evolução, Exu não é comunicação. Quer dizer, nós estamos todos os elementos ao nosso favor, mas nos foi imposto esse processo violento de afastar o nosso povo dos debates políticos. E muitas das vezes acontece o processo do personalismo, do eu sou o Pai Azarias, fundador do MNU, fez isso, então eu que tenho que ser o candidato. Então, Pai Azarias, mas o que o senhor defende para o nosso povo? Não defende. Então, assim, volto a repetir, Pai. Olha só, aí em Belo Horizonte, né? Um processo extremamente violento que nós estamos sofrendo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, várias representações LGBTQIA+, né, obtiveram resultado favorável em vários partidos, PDT, aí em Belo Horizonte, PT, PSOL, né? Mas qual é a diferença que aconteceu com o nosso povo? É que essas candidaturas, elas tinham foco. Então, nós precisamos de ter foco. Para mim, não é problema ter 3, 4, 5 candidaturas, mas, olha, gente, eu sou do PT, estou defendendo aqui o povo de terreiro, tá? O Hélio do PDT está defendendo o povo de terreiro. A gente ter uma plataforma, porque essa é a questão central para nós, porque assim, na medida que a gente tenha um programa comum que unifique o nosso povo, eu tenho certeza que a gente consegue afunilar e ter, às vezes, 1, 2 candidatos só. Mas, infelizmente, nesse momento, acontece exatamente isso que o senhor falou. Né? Eu vou ser candidato pelo PT sem a minha identidade. Quantas pessoas que da religião foi candidato e escondeu? Pai, cadê? Mas você não batia tambor lá? Não, eu não posso falar isso porque isso tira voto. Então, essa é o grande problema que nós estamos vivendo. Ou as pessoas se assumem, e aí vamos construir, porque assim, tudo vai ter que ser muito bem conversado. Porque assim, tem que ter acordo e acordo tem que ser cumprido. Olha, o Pai Wellington, eu vou te apoiar, mas eu quero que o senhor coloque uma emenda aqui que vá garantir a continuidade do mapeamento que nós estamos fazendo aqui com o povo de terreiro em Juiz de Fora. Tá certo isso? Tá, é isso? Então tá, então vamos para a luta. Né? Agora, se eu chegar Pai Wellington, a minha casa, né, tá precisando aqui de saco de cimento. Você vai me dar um saco de cimento? Né? Eu vou pegar e vou... Né?
E assim, aí vai destruir. Porque a hora que eu tiver esse compromisso, eu vou chamar todo mundo para aqui, ó. Pai Wellington está assumindo esse compromisso aqui com a comunidade. Não é, acaba essa história de ser compromisso individualizado. Ele tem que ser um compromisso construído com o conjunto daquelas comunidades. Então, nós aqui, tá? Nós fizemos algumas discussões com o deputado, conseguimos recursos para fazer um mapeamento do povo de terreiro aqui em Juiz de Fora. E isso é essencial, porque nós queremos discutir qual é a história da religião de matriz africana aqui numa cidade, como você falou, de quase 600 mil habitantes, que teve, no período da escravidão, um dos maiores contingentes de escravizados, que não tem um estudo, não tem nada que fala da história religiosa desse povo. Então, nós precisamos disso. Agora, quem é que vai defender isso? E isso é necessário que a gente faça esse mapeamento, que a gente saiba exatamente quem é quem. Quem é Umbanda, quem é Candomblé, quem é Quimbanda, quem é o Molocô, né? Para a gente, a partir desse conhecimento, a gente estabelecer, inclusive, políticas públicas e cobrar das candidaturas e que, volto a repetir, nós temos que fazer um esforço de ir afunilando, buscando algumas candidaturas que tenha o compromisso com a nossa luta, né? De preferência que seja da religião, mas que tenha esse compromisso. Porque, assim, se for da religião, mas que não tiver compromisso, é igual o Sérgio Camargo lá na Fundação Palmares. Para nós, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, tem que ter compromisso. E tem que estar no campo da esquerda. Perfeito, perfeito. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. No atual cenário político nacional, onde a direita está conseguindo falar, implantar e reduzir as conquistas que foram todas através de inúmeras lutas dos nossos antepassados, o senhor imagina como podemos quebrar essa situação e voltar a uma tentativa de sociedade mais igualitária? A única maneira da gente quebrar isso é a nossa organização. Então, assim, ou a gente se organiza ou vamos ser extinto. Vamos voltar a ter que fazer as nossas oferendas, os nossos rituais, tudo escondido. Infelizmente, nós tivemos, como o senhor mesmo falou, um retrocesso de mais de 100 anos de luta, e 3 anos apenas, esse fascista acabou com o nosso povo. Acabou. Transformou a Fundação Palmares numa anedota, porque hoje em dia, até o símbolo de Xangô, né, que era o símbolo da instituição, tiraram. Transformou, ele é um capitão do mato, né? Vamos dizer assim. Então, a situação ficou complicada para o nosso povo. Vamos à quinta pergunta. O senhor tem visto e participado, né, de inúmeras lutas, onde os nossos povos originários, né, os nossos indígenas, teve uma luta lascada agora no STF, onde o Congresso Nacional teve uma discussão, para mim, a meu ver, desnecessária, né, querendo se tirar as cotas, né, do povo preto, dentre outras coisas. O que é preciso, né, para as comunidades tradicionais, para as minorias, né, LGBTQIA+, para que nós tenhamos, né, de fato e efeito, uma tranquilidade, para que a gente tenha essa tranquilidade e, por consequência, um mínimo de dignidade. Esse caminho, o senhor acredita
que esse caminho ele passa pela política, e se sim, se ele passa pela política, na sua opinião, por quê? Não, ele passa, ele tem que passar. Política, tudo é política. Né? Nós temos que esquecer o que foi colocado, imposto para nós, que nós, povo de matriz africana, não discute política. Nós precisamos de. Não tem aquela conversa assim, ó, você conhece muito bem isso, ó. Futebol. Como é que é? Futebol, política e religião. Futebol, política e religião não se discute. Não se discute. Olha, gente, é o que mais se discute. Né? Não se discute porque quem está no poder quer nos impor o silêncio. Então, nesse momento, tá, para a gente sair dessa situação lascada que o senhor falou, nós precisamos de estar muito bem organizados e deixar os egos de lado e ir construir o nosso projeto. E eu falo isso para... olha, aqui em Juiz de Fora aconteceu isso. Nós criamos um movimento aqui, conseguindo criar na Câmara dos Vereadores uma comissão de vereadores que vai para promoção da igualdade racial. Todos três, as três vereadoras, todas brancas, se comprometeram com a nossa luta. Então, tem as reuniões, elas fazem as conversas. Antes de apresentar os projetos, elas chamam o movimento e conversa com o movimento. Tá bom. Conversou com o movimento, apresentou o projeto de cota para o concurso público. E essa discussão, aí que a gente vê como que funciona o racismo nesse processo e a intolerância religiosa, porque são duas situações que estão acontecendo aqui. O que fizeram é inventar o sargento evangélico, defendendo, né, que isso é como que se fosse esmola para os negros, para lá. E a gente fez esse processo porque a prefeita ia soltar um edital convocando um concurso para 630 vagas para a área da educação. Então, nós vamos entrar com esse projeto, porque aí esse projeto sendo aprovado, a gente já vai utilizar as cotas nesse projeto. O que os vereadores fizeram? Enrolaram, denunciaram, tentaram desqualificar as cotas. Depois que o edital foi solto, que não tem mais como modificar, eles foram lá e aprovaram as cotas. Então, essa é as manobras que eles fazem. Né? No outro momento, e olha que o povo negro estava lá todo dia na Câmara denunciando. Né? Nós, né, colocamos dentro do PPA, que é o Plano Plurianual, né, e pensa o que vai ser gasto no município nos 4 anos, um projeto de 1.900.000 para o mapeamento de pontos de terreiro. Eles foram lá, retiraram de 1 milhão e passou para 50 mil e colocaram que tem que ser mapeado todas as religiões. Então, colocando isso para a gente ver como que funciona a política, como que funciona essa vida. E se a gente ficar usado, né, parado nas nossas casas, só cuidando, chegou um filho aqui, fizeram um feitiço para ele, vou tirar esse feitiço dele, e não ir lá tirar o feitiço, que é a política que está destruindo o nosso povo, né, nós não vamos avançar em nada. Porque, assim, chorar depois que o leite está derramado, aí é tarde.
né? Então, assim, são essas as... E eu quero agradecer muito para o Hélio por ter essa oportunidade que a gente está falando e chamar, né? Chamar o pessoal para fortalecer essa luta que o Pai Hélio está tendo, fortalecer essa luta da união do nosso povo, tá? E a união não é, eu vou juntar com aquele, que aquele é bonitinho, que ele fala bonito, mas é a união em cima de um projeto que garanta a autossustentação do nosso povo. Um projeto que garanta a visibilidade do nosso povo. Porque, assim, para mim não resolve nada eu chegar aqui na rua, todo mundo, tá lá, o Ebombe, o Pai Azarias, não sei o que lá e tudo, se nosso povo está sendo destruído. Isso, para mim, né, eu prefiro passar a ser invisível no meio desse povo, mas sabendo que a hora de chegar, né, qualquer um que chegar e falar o seguinte, eu sou de matriz africana, passa a ser respeitado, né, é essa a união que nós queremos, a união para sair desse estágio de invisibilidade para um estágio de construção, né, solidária, de construção efetiva do nosso povo. A gente vai ver, por exemplo, muitos dos produtos que a gente utiliza hoje estão sendo comercializados pelos evangélicos. Vocês acham isso bonito? Axé, meu pai. Pai Azarias, o senhor conseguiu, né, como diz, uma dura tarefa de sintetizar, né, em curto espaço de palavra, o sentimento do nosso povo, aonde, igual o senhor falou, a construção maior que nós temos que deixar para as nossas gerações futuras é justamente isso, é o direito de subsistência, é o direito do nosso povo ter livre escolha, o direito do nosso povo professar a sua fé, independente, né, de escolhas políticas. Só que, infelizmente, o nosso povo tem que sair de dentro dos terreiros e ir para a rua. E na hora do votinho lá, que é aquele barulhinho que você aperta lá, que esse tecladinho faz... Aquilo ali faz uma diferença, né? Que aquilo ali comanda desde o preço, né, de uma caneta ao preço de tudo que a gente vive. E também as políticas públicas, né, igual o senhor falou, questões que realmente dão, sim, a importância, a história do nosso povo, como o mapeamento de terreiro, que aí também não saiu, e que aqui em Belo Horizonte, o senhor sabe que também não foi concluído. O senhor sabe das lutas que nós tivemos aqui nessa questão do mapeamento. E por que ele não saiu? Ele não saiu porque nós não tivemos força política para poder terminar esse mapeamento. Aonde teve uma luta tremenda, o senhor inclusive nos ajudou também, na época aqui em Belo Horizonte, e aonde essa cena se repete em todas as cidades desse nosso Brasil, em todos os estados da federação. Eu quero agradecer ao senhor, com certeza outras oportunidades virão quando chegar no fórum em setembro. A sua presença não precisa nem, como diz, a sua presença na sua intimação, como diz o professor Ivani, né, dos Santos, o senhor não está convidado, o senhor está intimado a comparecer, né, mais uma vez, e agradecer ao senhor, agradecer a todos os seus, né, pela força, por sempre estar presente e por ser essa pessoa que é de luta, né, que está presente nos nossos movimentos sociais, não só os movimentos religiosos, mas sim na política, porque, como a gente comentou aqui, a importância, né, de tudo, porque tudo passa pela política. Todas essas decisões em que o nosso povo até hoje não teve vez e voz, foi cortado, foi tirado pela política. Então nós precisamos de mudar isso. Meu muito obrigado, muita axé para o senhor,
tudo de positivo sempre. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. E espero o senhor, né? Eu acredito que nós não vamos ter as condições de fazer ainda presencial, mas na última semana de maio, do nosso primeiro seminário de ética e desenvolvimento aqui em Juiz de Fora. E na primeira semana de agosto, põe na agenda e convida quem quiser, o 19º Feijão do Orgulho. Tá? Com certeza estarei presente, com certeza. Um forte abraço, meu pai, a sua bênção mais uma vez. Muita axé. Até logo.